quase todos, entre aspas, não conhecem o processo, o passo a passo do carnaval. Confere? Confere. Então, o meu objetivo hoje aqui, além de conhecê-los e também participar de um momento tão bacana, é contar um pouco de como que um carnaval é construído. Eu percebi isso no momento que um amigo meu perguntou assim: os compositores fazem um samba, ou melhor, o carnavalesco faz o carnaval depois que o samba está pronto, né? Ele pega o samba e desse samba ele transforma no carnaval. Eu falei, não, é totalmente ao contrário. O carnavalesco fornece para os compositores a sinopse do samba e em cima dessa sinopse o compositor desenvolve o samba de enredo. Por uma sorte maravilhosa, e talvez até pelo fato do enredo ter sido muito pertinente, esse ano a invenção da Amazônia, que a gente conseguiu misturar Júlio Verne com a Amazônia, foi um enredo tão bem elaborado que gerou um dos mais belos sambas que já ficou na história da Porto da Pedra e do Carnaval Carioca também. Então é importante sempre você ter essa visão de que o texto, o início de tudo, a escolha do enredo é fundamental para que todo o processo do trabalho se desenvolva numa linha tênue, numa linha muito linear. Então, é importantíssima a escolha de enredo. Então, vamos iniciar a nossa historinha com o enredo. Como se escolhe um enredo? Existem dois tipos de enredo, talvez até três, vamos ver se eu acho aí. O primeiro é o enredo autoral, onde o carnavalesco chega e fala, olha, quero contar a história do Júlio Verne, que escreveu um livro chamado A Jangada. E esse livro se passa na Amazônia. Júlio Verne nunca pisou na Amazônia. E, no entanto, Júlio Verne consegue descrever uma Amazônia com seus afluentes, com seus povos ribeirinhos, com a sua cultura local. Como que lá no século XIX, o Júlio Verne conseguiu isso? Ele inventou, ele imaginou uma Amazônia. Então, a partir daí, o enredo chama-se A Invenção da Amazônia. Então, esse pequeno achado, que era um livro de aventuras que nada tinha a ver com a cultura, né, do norte, nada disso, era um livro de aventuras que por acaso se passava na Amazônia. Então, a partir dessa pequena leitura, a gente abriu justamente a invenção da Amazônia. E tendo o Júlio Verne, que é uma figura que plasticamente favorece o carnavalesco, né, como condutor dessa história. Quando eu falo plasticamente favorece, que também é importante que durante a escolha do enredo, é importante quando você divide o seu enredo em setores, porque o carnaval que nós assistimos hoje, na Marquês de Sapucaí, e outros na Amaral Peixoto também, quando tem os ensaios da Viradouro, na Intendente Magalhães, esses desfiles, eles funcionam como um teatro, como uma ópera. Cada alegoria é um cenário. E quem se posiciona à frente do cenário são os personagens correspondentes àquela alegoria. Os setores, como são chamados, são os atos da nossa ópera. Joãozinho 30 já dizia que o Carnaval Carioca é a maior ópera popular do mundo. Então, quando a gente olha aquelas fantasias que vêm à frente e logo no fundo você vê uma alegoria, aquela alegoria divide o setor que corresponde a um certo assunto e ela vai se repetindo. Personagens, cenário, personagem, cenário, personagens, cenários. Eu estou dando a minha visão de carnaval. Existem N carnavalescos que trabalham de maneiras diferentes. Existem N carnavalescos que proporcionam experiências visuais fortíssimas, mas que não estão ligadas ao contexto do enredo em si. Eu prefiro criar o enredo e já dividi-lo em setores, fazendo essa sequência, entre aspas, lógica, porque no carnaval nada é lógico. Mas eu coloco alas correspondendo àquele cenário e assim a gente vai contando uma história. Onde entra o samba de enredo aí? O filme que eu estou proporcionando a vocês que estão ali na Sapucaí assistindo, este filme tem que ter uma legenda. E a minha legenda é o samba de enredo.
Então, quando você vê uma alegoria passando e você ouve a citação daquele momento, você consegue identificar. Então, é basicamente isso quando se fala de enredo. O enredo é a história que tem que ser contada em setores e que traga um fácil entendimento no momento que ela passa na avenida. Por quê? O Carnaval Carioca, o Carnaval em si, é um desfile linear e ele é muito dinâmico. Você está aqui, você está vendo a sua alegoria, daqui a pouco ela já está aqui, já está ali. Se você não entendeu, perdeu, amigo, vai olhar outra coisa. Então é importante que você tenha uma identidade direta com o personagem. E isso eu fui adquirindo, lógico, com o tempo. Eu tenho 38 anos de carnaval, eu estou entrando agora no meu 39º ano de carnaval, já estou parando já, porque eu sou um senhor, já estou cansado. Então é importante isso, você olhar, identificar. E quando você cria a troca, né? Isso eu falo para o teatro, isso eu falo até mesmo para o cinema, que não é uma coisa tão direta, mas quando você cria essa troca, né, do que você executa na avenida, do seu desfile com o público, você consegue fazer essa catarse, esse retorno, e isso vai num crescente, isso vai num crescente, isso vai num crescente, porque ela trabalha nessa linha, avenida arquibancada, e arquibancada, setor 1, 3, setor 9, e vai. Então essa ola de emoções, isso é muito importante. É fácil? Não é nada fácil, é muito difícil. Então eu repito, a escolha do enredo, a maneira com que esse enredo vai ser desenvolvido e demonstrado para o público é fundamental para que você tenha o retorno. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, importante, escolha de enredo. Esse enredo pode ser autoral, como eu falei agora, ou pode ser um enredo patrocinado. O que foi muito comum nos anos 2000, você ter patrocinadores, porque todo dirigente de escola de samba diz que o dinheiro não dá. Mentira. Todo dirigente de escola de samba diz que o dinheiro não dá. Mas o dinheiro é o suficiente para fazer. No entanto, eles vão sempre buscar um patrocinador. Às vezes você tem patrocínios interessantes. Patrocínios que vão nutrir o teu enredo de alguma coisa bacana. Mas às vezes você tem umas bombas que você tem que se virar para fazer. Há 2 anos atrás eu fiz um enredo sobre Carlinhos Maia. Vocês conhecem Carlinhos Maia? Sim. Mamãe, quem é mamãe? Carlinhos Maia, o influenciador digital, e tinha que fazer. Como que eu vou fazer um enredo sobre o Carlinhos Maia? E aí veio a dúvida. Eu sempre trabalhei com um enredista chamado Gustavo Melo, que é acadêmico também, escritor de livros e comentarista de carnaval. E eu comecei a sentir que estava esquisito quando o Gustavo Melo, que trabalhava comigo há 19 anos, falou: esse eu não faço. Eu falei: tem alguma coisa estranha aí. Ele falou: esse eu não faço. E aí eu fui buscar outro enredista chamado Diego Araújo e conseguimos fazer o seguinte: vamos falar da comunicação. Porque o que é o Carlinho Maia? Um grande comunicador das redes sociais. Não? Como chegar ao Carlinho Maia? Vamos falar da comunicação através da história do mundo. Aí viemos pela Babilônia, vamos passando por vários, pela pressa de Gutenberg, e pipipi, papapá, para chegar no Carlinhos Maia. Foi um sucesso. Né? Carlinhos Maia botou 3 milhões de reais na escola, todo mundo ficou feliz. A escola empatou em primeiro lugar com, se não me engano, mais 2, foram 3 no primeiro lugar, e ficamos em terceiro lugar no quesito desempate. Então, esses abacaxis que jogam pra gente, né, eles não querem saber. Vou dar mais um exemplo interessante. Quando eu fiz o Sorriso da Viradora, o Gil estava lá, era um enredo sobre os dentistas. Gente, como é que eu vou fazer um enredo de dentista? Wagner trabalhou nesse enredo também. Aí falamos o quê? Falamos do sorriso. Aí trouxemos o sorriso, trouxemos as arenas romanas, falamos de Oscarito, e a gente foi trazendo o sorriso, culminando com Qual era o último carro? Ei, Wagner, qual era o último carro?
Esqueci o último caso. Falamos do sorriso da Mona Lisa, falamos de Deus que sorri quando cria o mundo. Realmente eu esqueci qual era o último carro. Talvez eu tenha esquecido, porque no meio desse desfile o carro alegórico quebrou. E a escola foi pro saco, porque foi uma confusão. Mas daqui a pouco eu lembro o último. Então, o sorriso, né? Falar de dentista não dava, mas eu fui falar de sorriso. Mesmo assim, dentro do desfile, eu me arrisquei fazendo uma grande dentadura. Agora a gente já está falando de alegoria, já estamos falando de um pouco da geometria da criação. E eu comprei um articulador, que é aquilo que você monta, né? E fiz uma grande boca, uma dentadura, é estranho, né? Que ela abria e fechava. Dentro da boca tinha os germes. Eram personagens vestidos de germes que se mexiam. E do lado de fora eu tinha dentistas com grandes escovas e uns lava-jatos. Um troço meio louco, mas eu acho que é assim que funciona. Até hoje, isso já tem muitos anos, tem mais de 15 anos, quase 20 anos. Até hoje, essa alegoria da boca, ela surge na internet com a dúvida: isso é bonito ou isso é feio? Ninguém sabe, porque é um troço tão fora do comum, né? Eu acho horroroso, mas é pertinente. E tem mais um detalhe: além de tudo, de ter ficado estranho, grotesco, mas o grotesco também é bonito, faltou um molar. E aí você tem aí um enredo sobre, entre aspas, dentistas, onde você tem uma falha, né? Faltou o molar. As dentistas todas gritaram: olha, está faltando molar, está faltando molar. Não vai o molar. E dentro, os germes. Então, o ponto alto eram os germes que dançavam e coisa e tal. Para... Então, isso é um exemplo de coisas... Eu fiz um enredo sobre aviação, que a encomenda era... O enredo tinha que falar do comandante Rolim, que é o fundador da TAM, né? Eu falei: mas como é que eu vou falar de um homem que ninguém conhece? Pouca gente conhecia o comandante Rolim. Não, mas o comandante Rolim, ele vai dar R$1 milhão. Eu estou falando de Salgueiro, se não me engano, 2002, né? O homem vai dar R$1 milhão, a gente vai fazer. Tá bom. Eu fui para casa e fiquei pensando: como é que eu vou destrechar? Vou contar a história do Rolim. Nasceu, o pai tinha uma mercearia. Merda, isso não vai me levar para ali. Eu falei: já sei. Eu tenho que criar uma mecânica de convencimento. Fui à direção da escola, né? Que eram 2 contraventores muito conhecidos no Rio de Janeiro, que durante anos trabalharam no Salgueiro. Sentei com o filho do presidente, né? E falei: quanto que ele está dando? Ele falou: R$1 milhão. Tá, quanto você gasta? Ele falou: uns 8. Eu falei: eu tenho 9 carros. R$1 milhão é um carro. Você é trouxa, tá dando os outros 8 para ele? Aí ele falou: é verdade. Eu falei: deixa eu falar da história da aviação. Deixa eu falar do Santos Dumont, do Demoiselle, da quebra da barreira do som. Deixa eu falar do Charles Lindbergh. Deixa eu falar da história da aviação. E aí no final você dá um tchau pro Rolim. Ele falou: tá fechado, pode fazer. Então, o carnavalesco tem um momento que ele deixa de ser só o artista para ser o articulador político. Ele tem que ter o poder do convencimento. Ele tem que mostrar que o caminho certo é esse, o caminho certo é aquele. Eu dei muita sorte quando eu escrevi sobre a jangada. Na verdade, o texto é do Diego Araújo, porque quando eu fui falar para o meu presidente, né, que é um personagem de extrema-direita, é um vereador, é um ex-vereador de São Gonçalo, PM reformado, então é muito difícil você chegar e falar: olha, eu vou falar sobre um livro do Júlio Verne chamado A Jangada. E eu comecei a sentir que a coisa ia dar certo, que eu falei: olha, eu vou falar sobre um livro chamado A Jangada de Júlio Verne. Ele falou: eu li. Porra, deve ter sido o único. Eu li. Quando ele falou eu li, eu falei: pronto, tá aqui o enredo. E foi assim, ele aprovou na hora, me ajudou a escolher um dos melhores sambas na hora, e foi, modéstia à parte, foi um grande sucesso. A escola pontuou, a escola sobe para o grupo especial, né, agora em Carnaval 2024, com todo o mérito. Não houve uma contestação, né? Tive que comprar mais uma estante para minha casa, de tantos prêmios que a escola ganhou, inclusive estandarte de ouro, que eu não ganhava o estandarte de ouro há muito tempo.
falamos de enredo. Com esse enredo à mão, eu pego... Vai mandar para o meu celular? Isso é Braulio, trabalha comigo há alguns anos. Também tem histórias pitorescas que o Braulio chegou a mim com uns figurinos e falou, olha só, eu sou figurinista. Aí eu falei, isso aqui tá ruim. Né, Braulio? Aí ele falou, não. Que ele mentisse ou falasse a verdade. Eu falei, isso aqui tá ruim. Ele falou, mas você é a primeira pessoa que está falando isso. Eu falei, eu sou o primeiro que estou falando a verdade. Não, tá bom. Então, ele trabalha comigo há quantos anos? 22. São 22 anos de uma parceria profissional, né? Baseada numa verdade. Não tá bom. Então, o falar a verdade é fundamental, né? Para que uma relação profissional se estabeleça, né? Se concretize. Então eu fiz o meu enredo, montei a minha logomarca, que também é importante, aqui no caso, esse foi o desse ano agora, Carnaval 2023, né? A invenção da Amazônia. A gente fez um encarte, nem todo carnavalesco tem esse cuidado, geralmente você faz uma xerox, grampeia e entrega. Hoje em dia não é mais, você imprime, você grampeia, faz a xerox e entrega. Eu tenho o cuidado de fazer com que a sinopse se torne um souvenir. Uma coisa que o compositor vai guardar, uma coisa que o componente vai guardar, né? E ter aquela lembrança de que, poxa, que bacana isso aqui que eu estou guardando. Esse ano, nós vamos falar do Lunário Perpétuo. Não sei se vocês conhecem o Lunário Perpétuo, é um almanaque que começou a ser escrito logo quando o Gutenberg começou a desenvolver a imprensa, né? Então os livros ficaram muito populares, então começaram a imprimir os almanaques. E o Lunário Perpétuo é um almanaque que fala das fases da lua, de como plantar, em que momento você vai plantar, e como você vai cuidar da sua saúde, e horóscopo, e casamento. Então o Lunário Perpétuo era um Google lá da era medieval. E durante 200 anos, o Lunário Perpétuo, depois que chega ao Brasil, ele se torna o livro mais lido no Norte. No Nordeste, desculpa. Ele se torna, no Nordeste, o livro mais lido pela população. Durante 200 anos, segundo Câmara Cascudo. Então, o Lunário, até hoje, ele é referência para algum tipo de agricultura e está lá. Alfabetizou milhares de nordestinos esse livrinho chamado Lunário Perpétuo. Então esse pequeno almanaque conta a história do mundo. Então é através desse almanaque, chamado Lunário Perpétuo, que também é o título de um trabalho do Antônio Nóbrega, que é um cantador, que é maravilhoso, que eu estou tentando trazê-lo também para o desfile. É sobre esse livro que a gente vai contar. E esse ano também a gente vai fazer o encarte, e se puder até vou mandar para o professor, o encarte sobre o Lunário Perpétuo. Então, eu falo isso porque eu acho que a apresentação, né, de como você vai apresentar o seu enredo, como você vai levar isso ao seu compositor, também é uma peça de publicidade. É uma divulgação, é uma peça publicitária. Então, você tem que vender o seu peixe. A figura do carnavalesco, a todo momento, tem que vender o seu peixe, porque ninguém acredita em carnavalesco, por melhor que ele seja. Renato Lage, Paulo Barros, Rosa Magalhães, tem sempre um que vai dizer, não sei não. Lunário Perpétuo, será? Então você tem sempre que estar atento e ligado. Você tem que estar sempre circulando em todos os setores da sua escola de samba. Baiana, bateria, componentes, salas coreografadas. Você não pode perder o controle. Hoje, o carnavalesco moderno, ele é muito mais do que só um desenhista. Eu praticamente não desenho mais. Hoje eu sou um diretor de arte. É assim que eu quero, é assim que vai ser. Não está bom, vamos mudar. Minto que não desenho, carros alegóricos eu ainda desenho, mas aí depois eu mando arte finalizar em 3D. Nós já vamos entrar no nosso assunto, que é o carro alegórico, que é o mais interessante para vocês hoje. Então, hoje, eu me reservo o direito de não ter esse trabalho, né? Que não é um trabalho, é um prazer. Mas o meu figurinista Romulo Roque, ele é muito mais ágil. Então eu faço o meu esboço no A4, fotografo, mando e ele já está fazendo.
E assim funciona o trabalho do carnavalesco. Então hoje o carnavalesco ele é muito mais importante como um grande diretor de arte, não um bom figurinista, né? Nós citamos o Roberto Monteiro, que é o figurinista da Viradouro. Ele define formas, define até mesmo carros alegóricos, porque ele é um virtuoso, desenha muito bem. Então, se eu não desenho tão bem, se eu já estou cansado, eu vou contratar quem desenha bem. E um dos grandes trunfos que eu carrego na minha carreira, que repito, já vai para 39 anos, sem nunca ter deixado de fazer carnaval um ano. Em 39 anos, eu nunca deixei de fazer carnaval. Eu não estou sendo arrogante, prepotente, nada disso. Eu estou constatando o fato que eu continuo antenado no discurso carnavalesco e no passo a passo das ações carnavalescas, das mutações que o carnaval sofreu, porque eu sempre faço questão de nutrir de pessoas jovens à minha volta. Não adianta eu querer trabalhar com aquele meu amigo que eu trabalhei há 40 anos atrás, que ele já vai estar cansado, ele vai estar velho, ele não sabe mexer na internet. Não estou discriminando, é uma realidade. Estou falando friamente, tecnicamente falando. Então, para que eu tenha acesso ao moderno, para que eu tenha acesso ao que está acontecendo, eu tenho que me cercar de pessoas mais jovens que tenham essa habilidade que eu não consegui adquirir. No entanto, eu trabalho também com pessoas da minha idade. Eu trabalho, por exemplo, com o Lucas Pinto, que é um grande carnavalesco do Rio e São Paulo, que hoje ele faz minha parte de modelagem. Por quê? Porque o Lucas Pinto trabalhava num ateliê de noivas, lá nos anos 60. As noivas dos anos 60 eram noivas, né? Era uma coisa bacana. Então eu trago essa experiência do Lucas para dentro do meu projeto de trabalho, porque eu sei que ele tem a modelagem, ele tem o olhar, ele tem o refinamento. Então cabe ao carnavalesco trazer, agregar os jovens e também nunca esquecer os mais antigos, que amanhã eu posso estar aí numa almoxarifada de um barracão, trabalhando para ajudar algum carnavalesco. Então saímos do processo do enredo, onde ele vai definir toda a nossa história. Eu particularmente pego esses cenários e esses figurinos que compõem os personagens e divido cromaticamente. Eu, através de retângulozinhos, né, de blocos, eu faço a minha leitura cromática para que ela possa ser vista na avenida nessa pegada. O Rio de Janeiro, você vê o carnaval assim, diferente de São Paulo. O julgador no Rio de Janeiro vê o carnaval assim. O carnaval do Rio é julgado na cabine. O carnaval de São Paulo não, porque a cabine de São Paulo ela é cilíndrica, então a alegoria entra, na verdade, de lá. A alegoria entra de lá e eu já estou julgando ela lá no arco. Então existe uma grande diferença do carnaval do Rio e São Paulo. Embora tenha sido o mesmo arquiteto que projetou os dois espaços, são espaços totalmente diferentes. E aí que eu vejo a importância da arquitetura. O projeto do Niemeyer do Rio define o julgamento do Rio. O projeto do Niemeyer em São Paulo redefine o julgamento em São Paulo. As alegorias de São Paulo, elas têm que ter 20 metros de altura. Eu já fiz com 20, 40 metros de comprimento na acoplagem. É um prédio quase, né? No entanto, no Rio eu não posso passar de 12 metros de altura. Então, a arquitetura do Sambódromo de São Paulo, do AMB, forçou ao artista a criar coisas gigantescas. Porque as arquibancadas estão muito distantes. No Rio, eu estou desfilando aqui, eu posso ver o meu amigo ali e apertar a mão dele na frisa. Aqui eu tenho a arquibancada que eu olho aqui, ó, mãe, aqui, né? São Paulo afastou o público, né? Aí que eu falo da importância do projeto aí, né? Nesse caso, é a área de vocês, o projeto arquitetônico. A arquitetura de São Paulo afasta o público de tal maneira que transforma o carnaval de São Paulo num carnaval frio. Reforça o túmulo do samba. Já o Rio não, está todo mundo ali, abraçado, engavetado, a alegoria entra engavetadinha ali, você está vendo ali, você está vendo um homem bonito, você está vendo uma mulher bonita perto de você. Então, essa questão é muito importante a gente entender que
com a arquitetura de 2 espaços de um desfile linear, transformam totalmente a história do desfile e da maneira de você fazer o desfile. Feito a minha divisão de enredos, feita a minha divisão cromática, eu começo a trabalhar nos meus figurinos, que são os personagens do meu teatro. Os personagens também têm que contar uma história. Então, é fundamental que você pesquise indumentária, pesquise o grafismo usado nas roupas, pesquise que tipo de arabesco usado. Então, isso vai de carnavalesco para carnavalesco, gente, quero deixar bem claro. Tem gente que bota bolinha, tudo quanto é coisa, tem gente que bota quadradinho, sem entender e sem querer saber. O julgador do Rio de Janeiro, ele é muito mais exigente, ele pode olhar assim uma indumentária e falar: esta estampa está totalmente fora do período que o carnavalesco propôs no enredo. Pau nele, pau. São Paulo, não. São Paulo, eu posso estar falando de Carlos Gomes e colocar, sei lá, um pica-pau, o cara vai dar 10 se o pica-pau estiver bem feito. Então, São Paulo julga totalmente diferente do Rio. Vou dar um exemplo rápido. Todos os sambas de enredo de São Paulo esse ano tiraram nota 10. Pode? Não. Em 15 escolas, todo mundo tirar nota 10, mas não teve um samba que desagradou. Aí você vê como o desfile de São Paulo ele é quadrado, ele é chato, ele é mal julgado. Enquanto no Rio de Janeiro você tem essa diversidade. Em São Paulo, se eu perguntar aqui, alguém conhece algum carnavalesco de São Paulo, embora vocês não sejam... Alguém conhece algum carnavalesco de São Paulo? Vai, né? Conhece? 1, 2. Tá. No Rio você conhece todos. Porque no Rio de Janeiro a importância do carnavalesco é diferente, porque ele consegue impor, no bom sentido, a sua personalidade artística dentro do enredo, dentro da escola. Eu estava conversando com o professor ali. Paulo Barros mudou a história da Tijuca, com uma alegoria, com um trabalho de arquitetura. Paulo Barros muda a história de uma escola tradicional, como a Unidos da Tijuca, com uma alegoria, que foi o carro do DNA. Que você olhava aquele carro no barracão e dizia: que porra é essa? O que é isso? Eu estou falando antes das alegorias de movimentos humanos, não existia. E aí você pergunta: o que vai ser isso? Meu Deus, essa escola vai cair. E, no entanto, o Paulo inventa toda aquela movimentação corporal e dá um boom e redefine, mais uma vez, a história da escola e o olhar estético dos outros carnavalescos para a alegoria. Na época, as pessoas me entrevistaram com relação a eu falei: olha, Paulo Barros pegou cada carnavalesco, agarrou pelo colarinho e deu 2 tapas na cara. Porque o carnaval estava uma mesmice, uma chatice. Então você tem aí o Paulo Barros como redefinido. Você tem o Renato Lage ditando uma estética na Mocidade de Padre Miguel através das suas alegorias. Eu falo de Renato Lage porque ele é a minha referência de carnaval. O Renato trouxe para as alegorias qualidades assim incontestáveis, porque ele procurava o melhor escultor. Ele não se limitava a passar uma massinha e pintar. Ele amassava, pintava, lixava. Então, o Renato buscava a perfeição. Ele um dia falou comigo: Mauro, se você deixar passar uma falha, 2, 3, perdeu o carnaval. Você tem que ser chato, você tem que ser exigente, você tem que buscar a perfeição. E o resultado está aí. Renato Lage, um grande ícone do carnaval. Então, eu falo, o carnavalesco redefine o status de uma escola, cria um momento novo. Os meninos da Grande Rio, Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Durante 2 anos, a Grande Rio trabalhou com Renato Lage, não conseguiu bom resultado. Foram apostar em dois meninos, 2 acadêmicos, né? E os meninos foram, talvez até sem muita pretensão, vice-campeonato e campeonato, 2 anos seguidos. E aí, gente? O que esses caras fizeram? Da onde veio isso? Eles foram buscar a essência da escola. Eles foram buscar Caxias. Eles foram buscar Joãozinho da Gomeia.
Eles foram lá dentro. Então, aí que a figura do acadêmico, aquilo que a gente estava discutindo, ela se torna muito mais relevante. Ele não se preocupou em contar, vou contar a história de Caxias. Alô, Caxias, estamos aqui, vamos lá. Não. O cara foi a fundo, buscou Joãozinho da Goméia, trouxe Joãozinho da Goméia, redefine a Grande Rio como uma escola preta de santo, de macumba, de batuque, e no ano seguinte vem com Exu. Esse mesmo Exu que há anos atrás, alguns anos atrás, todo mundo arrepiava. Ai, meu Deus. Ai, Exu. E hoje você entende que a história é totalmente diferente. Aí o carnaval se torna ferramenta fundamental para o conhecimento, para o entendimento, né? Para a desmistificação de alguns ícones que estão ali. Então, a Grande Rio redefine Exu. Hoje em dia você vê todo mundo na rua com a camisa Exu, vamos lá, sou Exu, papá. Entendeu? Isso veio através da informação, né? Isso veio através da informação. Então, o carnaval está aí para isso. Eu fiz um enredo na Porto da Pedra, em 97, que eu falava da loucura. Eu não posso nem mais falar louco hoje, não posso falar, mas tinha os loucos lá. Eu falava da loucura. No mesmo ano, meu amigo Mário Burriello fez o mesmo carnaval no Salgueiro. É estranho, né? Eu lancei meu carnaval falando da loucura, que era, na época, uma grande novidade. Não a loucura, mas você contar esse tipo de história. E aí o mesmo carnavalesco, no mesmo ano, faz o mesmo enredo, gente. Por quê? A minha escola é o Salgueiro, a minha escola é mais forte. A Porto da Pedra é uma escoleca que vem lá de São Gonçalo, não vai arrumar nada. E aí vem aquela coisa que eu conversei com vocês, de você explicar melhor. Quem que eu peguei com a minha loucura? Dona Maria Louca, Menino Maluquinho, Maluco Beleza, mais quem? Fui botando só maluco fácil. Pum, pá, pum. Achei muito fácil, todo mundo ia entender. Dona Maria Louca, Menino Maluquinho, Dom Quixote, que era o Maluco Beleza, o Raul Seixas. Deixei claro a loucura daquela maneira. E me permiti, no penúltimo setor, falar de Nijinsky, bailarino russo, né, do início do século, que foi um virtuoso na sua dança, que morreu louco, de tão genial que ele era, e ele morre louco. Então, eu introduzo no enredo muito popular, de fácil leitura, um personagem que nunca tinha sido ouvido por ninguém de São Gonçalo. E hoje todo mundo em São Gonçalo canta o samba, né? Nijinsky, bailarino, e assim vai. Então, o mínimo de informação eu consegui dar. Nijinsky é um bailarino. Os caras sabem. Então, essa questão do enredo é muito complicada. Hoje os enredos estão indo para um caminho muito acadêmico. Nós estamos conversando sobre isso também. São enredos muito acadêmicos, de muita informação. E a gente está beirando o não entendimento. A catarse começa a estar seccionada, porque se subir demais o nível, talvez a gente não consiga alcançar. Não estou menosprezando a atenção ou o intelecto de quem está assistindo, mas eu acho que tem que haver o equilíbrio. Escolhi o enredo, dividi por cores, criei minhas fantasias e agora vou criar os meus cenários. Os meus cenários têm que ser vistos vindo, passando e indo. É um cenário, ele é tridimensional e ele vai ser visto por vários ângulos. Fernando Pinto era um grande carnavalesco da Tropicália lá atrás. Fernando Pinto era um louco pirado. O Fernando tinha uma linha de fazer a alegoria só pela frente e a parte de trás o Fernando deixava escada, lata, tudo isso. E aí o Fernando acaba impulsionando o regulamento que diz que a traseira também tem que ser bem decorada. Então, a falha do Fernando, ou não era falha, a displicência do Fernando com aquilo, acaba revertendo, ou verdade, acaba recriando a leitura do julgamento de alegoria. Tem que ter a traseira bem feita, beleza. É da mesma maneira que a Inoli Lara introduz no desfile da escola de samba a genitália desnuda. A Inoli desfila totalmente nua, e aí
o regulamento no ano seguinte muda. Olha, não pode ter genitália desnuda. Então, essas ações que acontecem dentro dos desfiles definem e redefinem também essa questão do regulamento. Então, eu crio a minha alegoria. Como eu vou criar a minha alegoria? Alguns teóricos de carnaval, como o próprio Paulo Barros, ele acha que a alegoria ela sempre é mais vista de lado. De lado. Porque é o momento que ela passa aqui na sua frente. Então, o Paulo trabalha muito as laterais, principalmente com seus movimentos, com suas danças, com suas coreografias. O Renato Lage, ele parte da forma primeiro. Primeiro ele define o formato. Eu quero este formato. E daí ele introduz os elementos que vão identificar a alegoria. A Rosa Magalhães é um bibelô. A professora Rosa Magalhães é o nosso bibelôzinho. Ela vai no refinamento. Ela fez um enredo sobre Chiquinha Gonzaga e ela tinha as vitrines das lojas de música que vendiam partituras e tudo. E você consegue visualizar ali o refinamento, as vitrines com as pequenas coisas. Aí tem aquele que chega e fala assim, mas isso é muito pequenininho, ninguém vai ver isso de longe. Vê. Às vezes aquele olhar que olha que bonitinho aquilo ali que a Rosa botou, gente, é um livrinho, olha que pequenininho, linda. Ah, vou dar um 10. Vou dar um 10 para essa mulher. Então, cada carnavalesco tem suas características e ele põe essa característica na escola. Eu quero falar também que o carnavalesco de São Vito do Rio tem essa importância por causa desse tipo de coisa que eu estou falando aqui agora. Os meninos da Grande Rio vieram com a arte plástica, vieram com a arte conceitual, vieram com os panos, vieram com os trançados, vieram com os nós, vieram com os tecidos, e aquela proliferação de formas, tirou o fôlego na avenida. É um olhar diferenciado, né? Eu já trabalho mais com cenários, eu gosto de fazer cenários, como se eu estivesse fazendo um filme, alguma coisa de TV. Olha só um exemplo bacana. Eu conheci um artista plástico que fazia esculturas em Durepox. Comprei esse Raul Seixas. Esse Raul Seixas virou meu carro no ano da loucura, em 97. Eu tenho esse Raul Seixas até hoje e não tenho mais o contato do artista. Vai conhecer, procurar, porque eu não sei quem é. Você vê que é uma referência maravilhosa. Eu estou falando disso de muitos anos atrás, onde você não tinha os recursos de computador. E era muito ruim fazer carnaval sem computador, sabia? Por exemplo, pesquisa, você ia para a biblioteca, escrevia o livro que você queria, sentava, a mulher trazia aquele monte de livros e você ficava a tarde toda ali. Posso tirar xerox? Não pode tirar xerox? Desse não pode? Era muito ruim. Hoje, tá. Eu não vou nem falar de inteligência artificial, gente. Vou dar uma travada aqui, senão eu choro. Porque agora está difícil. Já estamos aqui com a comissão de frente, que eu vou falar daqui a pouco, mas estamos com as alegorias, com as fantasias, e o samba de enredo, e os momentos, os pontos altos, os pontos altos de cada desfile. Você tem que ter dentro do seu desfile aquele momento que a coisa muda, aquele momento que você tira o ar, aquele São Jorge metalizado, iluminado por dentro, que tira o fôlego do observador, como foi o caso da Vila Isabel com o carnaval do Paulo Barros. Paulo Barros manda fazer um São Jorge gigantesco, que é a cara dele. O São Jorge seria normal, coberto. E aí ele fala, não, vamos deixar a ferragem exposta. Ele está mais bonito com a ferragem exposta. Quando eu falo que o projeto de carnaval ele é mutante, é um pouco estranho, porque ao mesmo tempo você tem que ter a tua definição, senão você se perde, mas dentro do processo ele se torna mutante. Você constrói um gigantesco São Jorge com movimento, fala, não mexe mais. Não mexe mais nele. Vamos só botar um plástico e colar uns adesivos. E aí entra a luz, que é importantíssimo, agora mais que nunca, porque hoje, a Marquês da Sapucaí, você tem a possibilidade de fazer o seu mapa de luz. Eu quero no momento X que a luz baixe, quero no momento X que a luz aumente, eu quero iluminação total, não quero cor, quero foco na minha comissão de frente da viradora, eu quero que o vento surja
do nada. Então hoje você tem essa possibilidade. É mais um trabalho para o carnavalesco? É. Você ganha mais para isso? Não. Não. Está ganhando cada vez menos. Mas é mais um trabalho. É mais um recurso para que aquilo se torne a festa maravilhosa. Eu vou botar uma passagem rápida. Eu estou sendo chato? Não. Muito obrigado. Porque às vezes eu me perco e vou embora. Eu fiquei 7 anos em São Paulo, trabalhando no túmulo do samba. E eu acabei perdendo, eu não sei explicar, talvez alguém possa me ajudar. Acho que eu perdi aquele referencial afetivo com o carnaval. É chato, você desfila, você não tem ninguém na avenida. Eu cheguei para o presidente da Liga das Escolas de Samba em São Paulo e falei, Serginho na época, eu falei, precisa ter mais uma coisa, porque passa uma escola e você fica parado, esperando vir a outra. Não tem nada, não tem uma bicha de leque, não tem uma mulher, um silicone, não passa no Dente de Brasil, não passa um Milton Cunha, sabe? Não passa uma Fafá de Belém, não passa um Zeca Pagodinho com um copo de cerveja. Se isso passar em São Paulo, acho que prendem o Zeca. Então eu falei, presidente, sabe o que está faltando no Carnaval de São Paulo? Bagunça. Quando eu falo bagunça, é essa bagunça, essa natureza do carioca de chegar, de falar, de se confraternizar. Então, existe um espetáculo à parte, quando passa uma escola e vem a outra, existe aquele espaço que tem que ser preenchido. Lógico, é um espaço ordeiro, todo mundo sabe disso, que você tem raríssimos eventos dentro da Marquês de Sapucaí. É um espaço onde a mulher pode se despir na sua frente, você nem vai olhar porque você está... ajuda a moça aqui, dona roupa. A verdade é essa, quem já frequentou, quem desfilou em aula, sabe que é assim que funciona. É um espaço democrático, onde o empregado manda no patrão, entendeu? Onde o auxiliar de escritório dá ordem no diretor. Não, pode essa sala está errado, dá com a varinha. Então, é um espaço democrático. O carnaval é uma festa democrática. E cada vez mais o carnaval perdeu muito uns anos atrás e hoje retoma esse olhar político do carnaval. Quando eu falei dos enredos, não quero que vocês me entendam mal, o Mauro é isso aqui, não. Eu acho que tem que ter um limite. A gente não pode ultrapassar muito, mas hoje o Carnaval Carioca é um grande lugar de fala. Né? Quem não lembra do desfile do Leandro Vieira falando da Marielle? Né? A coragem do Leandro Vieira de crucificar o menino de rua. Não é isso? A coragem do Jacques Vasconcelos de falar da relação trabalhista. Entendeu? Então é importante. Hoje a Marquês da Sapucaí é um grande lugar de fala. É um lugar importantíssimo. É ali que o povo vai se identificar. Mais um trabalho para o carnavalesco. Buscar o olhar que se identifique melhor com o seu povo. Não com o seu público. Eu não vou me preocupar com São Gonçalo ou com a Porto da Pedra. Eu tenho que me preocupar com o público da Marquês de Sapucaí. São eles que vão me dar o retorno. Feito carros, fantasias, cenários, iluminação, efeitos especiais importantíssimos hoje em dia, um carro que explode, um papel que voa, um homem que sai voando, o nosso menino maluquinho. Tem coisa mais fácil do que entender isso? O carnaval Samba Loucura é porque tem um menino maluquinho ali, né? Ali você tem o Ziraldo também, que saiu com a gente, né? E você vai trazendo esses personagens para a avenida, vai trazendo esse pessoal para dentro da avenida. E o carnaval, só para também colocar uma pontinha aí, o carnaval é a atividade artística que absorve toda e qualquer atividade artística. Qualquer uma que você falar aqui, crochê tem, escultura tem, pintura tem, macramê tem, boneco com copinho tem, massinha tem. Uma vez eu levei a Lígia Pape no Barracão da Viradouro, a Lígia Pape já estava, sempre foi no topo, ela ficou impressionadíssima com a variedade de materiais, e ela voltou dias seguidos para poder participar daquele momento. Porque eu tive a sorte de trabalhar com um cara chamado Joãozinho 30, que era totalmente fora do padrão de carnaval. O João me ensinou coisas muito simples, mas que se tornam muito importantes no momento. João, vou botar ali naquele ferro preto ali, um veludo para ficar bonito. Mauro, pinta de preto, que de longe é tudo igual.
E é verdade. Então, essas coisas que eu fui aprendendo com o João, eu trouxe para a minha carreira. E o João tinha uma coisa também muito pitoresca e chata. Nada para ele ficava pronto. Nada para ele estava pronto. Nada. João era uma... João, depois a gente conversa. João era um cara que a cabeça não parava. Lá nos anos 90, começaram a chegar essas máquinas de mistura de tinta, que hoje a gente usa muito comumente, você escolher a sua tinta. E eu falei, vou fazer uma surpresa para o João. Vou pintar esse portal chinês com vermelho chinês legítimo. Só tinha lá no Jardim Botânico uma loja caríssima, eu fui, mandei fazer a tinta, pintei o portal chinês, tá lá lindo. Aí vem o João. João, Oi. olha só. O que é isso? Um portal. Isso não é um vermelho chinês. Isso não é um vermelho chinês. Isso não é vermelho chinês. Ele era assim, ele ia... Né? E o João tinha uma característica, por ele ser muito pequenininho, tudo que ele olhava, ele via grande. Então ele fazia tudo muito grande, muito... Isso não é um vermelho chinês. Ele esbravejava, eu lembro isso até hoje, do meu lado, esbravejado. Isso não é um vermelho chinês. Tá bom, aí foi embora. Falei, caramba, a gente está em cima do carnaval, o crente que eu estava agradando. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar esse vermelho aí. 2 dias se passaram, lá vem o João. João, vê se agora tá bom. Ah, agora é o vermelho chinês. Então, a partir daí, a gente, dentro do barracão, a gente começou a entender como tratar o João. O carnaval é feito de relações humanas, é feito de tete a tete. Então, a partir daí, a gente começou a tratar o João assim. João, o que você achou? João, melhorou agora? Ah, tá ótimo. E conseguimos terminar o Teresa de Benguela, que foi uma escola em 3º lugar. Né? Teresa de Benguela, um personagem criado por ele, totalmente doido. Aí só uma passagemzinha do João, o João é muito pitoresco. Meu filho chama-se João por conta do João Primo. Ai, gente. Vamos lá. Começaram a contestar a figura de Teresa de Benguela na imprensa. Não existe, invenção, João é doido, João é maluco, fez e tal, né? O que o João fez? Foi lá para o Pantanal, lá para o Mato Grosso do Sul, fez um concurso, elegeu 3 mulheres pretas, bonitas, segundo ele escolheu, né? João escolheu que eram 3 mulheres pretas, escolheu 3 mulheres pretas, trouxe para o Rio, mandou para o Afonjá, fez trança, vestiu um pano branco, fez uma coletiva de imprensa e apresentou 3 legítimas descendentes de Teresa de Benguela. E eram 3 professoras. Eu falo isso por conta do poder de convencimento do artista, né? O João era tão genial que ele tinha esse poder de convencimento. Então ele criou todo aquele circo, né? Apresentou negras lindíssimas, pretas lindíssimas, né? Bem trajadas, né? Dentro da característica que seria descendência de Teresa de Benguela. Disseram, essas 3 mulheres são descendentes legítimas de Teresa de Benguela. Acabou a imprensa, maravilhoso, João Trino, maravilhoso. O João tinha muito essa coisa do convencimento, de convencer, de explicar. Eu aprendi muito nessa coisa do falar, de mostrar, de dizer, é assim o caminho. Ele fez umas fantasias para vereador enormes. A gente trabalhávamos com o Vime na época, o Vime estava começando a chegar. Vime, aquela planta que você pega e seca e faz a cadeira de Vime, ele começou a usar aquilo em fantasias. E ele fez fantasias muito grandes. Eu falei, João, isso está muito grande, João. Isso para a ala, isso é um... Cara, não vão conseguir carregar isso, João. Ele, não. Ele botava a mãozinha assim. Não. Peraí. Pegou os blocos de isopor, que no carnaval trabalhamos grandes blocos de isopor, né? Fez um palco, uma caixa, improvisou uma cortina. Você vai chamar cada presidente de ala e a gente vai apresentar uma roupa de cada vez. Tá bom. O presidente de ala chegava, sentava numa cadeirinha, o palco evidente mais alto, e ele abria Teresa de Benguela no Pantanal. Aí entrava aquele monstro, os caras, nossa, que lindo! A próxima. Ele mostrava, fechava, e o cara ia embora, e gostou? O cara, gostei, então vai embora. E o João tinha isso.
O João era a síndrome do bem e do mal. Era muito bom trabalhar com ele, ao mesmo tempo era horrível trabalhar com ele, porque ele era muito louco, assim. A gente vai. Eu aprendi muito com o João 30, mesmo que ele não tá, mesmo que ele não estivesse ensinando nada para mim, mas o olhar dele, a maneira dele falar, a importância que ele dava ao estudo, à busca, você tem que estudar. Fiz um figurino, ele falou, mas o que é isso aqui? Você não pediu um figurino barroco? Isso aqui é barroco, Mauro? Isso aqui é barroco? Vamos para o mosteiro de São Bento. Chegou lá, isso é barroco, isso é barroco. Então o João tinha essa coisa. Montamos a nossa escola, já estamos com nossos carros alegóricos, vamos começar a inserir nos nossos carros alegóricos os nossos personagens, que são, evidente ou não, as mulheres que compõem a beleza dos carros, os homens que compõem as belezas do carro, que não têm a função de passar alguma ideia teatralmente falando, eles estão ali por estar, são personagens que movimentam a economia da escola também, porque essas vagas são vendidas. Então você pergunta, nossa, para que botar essa... Não, porque essas vagas são vendidas. E ali você começa a inserir os seus personagens. Aí você vai criando os seus personagens, o seu teatro. Eu gosto muito de trabalhar com teatralização de carros alegóricos. Eu fiz o Fantasma da Ópera, desse Carnaval da Loucura também, e eu tinha um diretor artístico, um diretor de teatro para cada alegórico, para dar cada carro alegórico. Eu trazia artistas ligados ao teatro, televisão, cinema, para os carros alegóricos. Então eu gosto de teatralizar muito isso. E nesse caminho de teatralização, Deus me deu a honra de fazer um enredo sobre Bibi Ferreira. Bibi Ferreira é assim, eu considero para mim o meu melhor desfile, né? Então, falar de teatro, mostrar o teatro, contando a história da Bibi Ferreira em vida, que é muito importante. E isso é muito emocionante para mim e muito significativo, porque mudou um pouco o meu olhar, né? Ter conhecido a Bibi Ferreira, ter podido mostrar para o público da Sapucaí a Bibi Ferreira de tão perto, né? Tão maravilhosa que ela era. Esses figurinos, isso é Bibi Ferreira. E a Bibi também era outra pessoa, mais uma curiosidade. A Bibi tinha uma geometria, ela tinha uma arquitetura de roupa. A Bibi era pequenininha, pouco pescoço, que nem o pai. Ela falou, olha, a minha roupa tem que ter tantos centímetros daqui até aqui, né, para que o pescoço subisse mais. Ela era genial. O meu, eu tenho que ter mais 10 centímetros aqui embaixo da minha sala. E ela tinha toda uma arquitetura, toda uma maneira de compor o seu próprio figurino. Foi uma honra para mim trabalhar com Bibi Ferreira, e ela foi maravilhosa, viradora, fez um belíssimo desfile, um samba que até hoje é cantado. Eu fui assistir inclusive o musical da Bibi Ferreira, eu ainda estava casada na época, e a última música que se canta no musical é o samba da viradora. E eu era o único que chorava no teatro, ninguém entendia por quê, porque eu estava vendo ali a minha obra sendo em outro espaço, né? Embora teatro, carnaval, tudo junto, mas era um outro espaço onde eu contava essa história. Hoje em dia é importante você ter um projetista, porque hoje você precisa que seus carros alegóricos sejam assinados, eles têm que estar autorizados para que a gente possa evitar o que aconteceu há uns 5 anos atrás, né, Vaca? Carros alegóricos batendo e tirando vidas. Há 2 anos atrás, a menina foi atropelada na saída, porque com toda a genialidade do Niemeyer, ele pegou um projeto e jogou no meio da cidade assim, pô. Ele não se preocupou como vai sair, nem se preocupou como é que a gente ia entrar. Então a gente tem uma entrada horrorosa, que você tem 2 curvas, uma para a direita e uma para a esquerda, e você tem um viaduto que tem 7 metros, quando o regulamento pede que o seu carro tenha 12. Você tem uma passarela de 7,5 no mesmo contexto, onde o seu carro tem que estar 12, então você tem que se virar e fazer com que o seu carro alegórico passe pelo viaduto, já fazendo a curva e já suba. Então, tudo isso é um complicador muito grande para quem faz carnaval no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo. Você tem 1 hora para desmontar todo aquele teu projeto que você teve um dia para montar lá na saída. E você sai num beco, né?
e você tem que desmontar tudo aquilo, e tem destaque que vai embora, e tem carro que não consegue tirar, e o destaque é roubaram as minhas penas, roubaram, deixou aqui, roubaram as suas penas. Então existe esse grande problema no Sambódromo do Rio, que é como entrar e como sair. Uma vez eu estava no Sambódromo, e aí o rapaz chegou e falou assim: seu Mauro, não desligaram a cabeça da onça lá da frente, a cabeça está... Eu falei assim: não, mas não é manual, tem que avisar o rapaz que acabou o desfile. Ela estava lá no Piranhão. Não, acabou, porra, ninguém fala nada. Gente, eu não sei se eu me desviei muito do foco da palestra, que é o trabalho de vocês, que é a arquitetura, mas eu acho que talvez eu tenha contado através das minhas histórias um pouco dessa coisa maravilhosa que é o Carnaval Carioca, o Carnaval brasileiro, desse manancial fantástico de cultura, de entendimento, de como é fácil você entender ouvindo um samba de enredo, como é fácil você identificar um personagem, como é fácil você falar: nossa, olha como a história do Brasil está sendo contada, distorcida para mim há anos. Quando você vê um desfile na Mangueira, estou vendo, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Eu espero, repito, não ter me desvirtuado do assunto, né? E dizer que existe um espaço muito grande para a arquitetura dentro do Carnaval, porque é ali que nós vamos projetar, é ali que nós vamos dar condições técnicas para que aquilo funcione, é ali que a gente vai se deparar com um viaduto que tem que abaixar, que tem que subir, que tem que passar, é ali que a gente vai ver que o sinal da avenida está mais baixo, que o sinal para chegar na rua é complicado. Então, a arquitetura, eu trabalho com muitos projetistas que não são formados em arquitetura, mas são excelentes projetistas. Eu trabalhei também com arquitetos que fizeram trabalhos maravilhosos, mas tendo sempre esse olhar de conhecer o projeto, o que eu tenho que fazer, quais são as minhas dificuldades. É exatamente como vocês projetam uma casa. Como é o meu terreno? Quais são as dificuldades?